Bom dia. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todos, especialmente pelo convite da Faculdade de Medicina e do GAES, através do professor Eduardo, para estar participando. Estamos honrados de poder falar um pouco sobre rastreabilidade, especialmente dos equipamentos que impactam na linha de produção. Essa é uma apresentação bastante dinâmica, onde eu vou tentar não ser muito burocrático durante o que tem que ser apresentado, porém tem alguns aspectos técnicos que talvez vai consumir um pouco mais de tempo. Em primeiro lugar, nós somos a Antares Vision. Temos 20 anos de experiência em aplicações vinculadas à indústria farmacêutica. Praticamente, hoje, trabalhamos com as 20 maiores indústrias farmacêuticas mundiais. Temos um sistema hoje dimensionado para atender várias demandas do processo, desde a parte de serialização, agregação, que é vinculado ao nosso RDC hoje para o Brasil, tanto para cartuchos únicos ou para caixas de embarque. Ultimamente temos trabalhado bastante na eficiência da linha para redução de impacto para o setor, de maneira com que durante um período, isso é muito importante comentar, durante o período de introdução do sistema de rastreabilidade nas indústrias farmacêuticas, existe uma curva de aprendizado da indústria. Essa curva de aprendizado é um período que pode ser impactante num primeiro momento, porém pode ser absorvido num segundo momento pelos benefícios. A gente acredita, falando um pouco mais de números, que num primeiro momento nós temos um impacto na área produtiva em torno mais ou menos de 15% da quantidade do que acontece de produtos finais na cadeia. E depois dessa curva de aprendizado, existem clientes hoje da Antares Vision que trabalham com uma perda de 1%, de 2% a 1%. Esses são números importantes para entender, mais porque é possível que todos estejam de cabelo em pé pela perda de produtividade durante o processo produtivo, porém é um processo de aprendizado, especialmente falando da parte dos operadores que vão estar em linha de produção. Então, a gente acredita que os equipamentos têm que ser intuitivamente fáceis de ser operado, de maneira com que as pessoas tenham facilidade de operar ou de realizar setups. A Antares Vision, só falando um pouco mais da nossa empresa, ela está presente em 4 continentes, sendo que a nosso escritório, nossa sede principal está na Itália. Nós temos a nossa segunda planta também na Itália, que é a área produtiva. A terceira planta, que é na Alemanha, para desenvolvimento de câmeras, que basicamente é o que verifica tudo o que acontece durante o processo. Depois nós temos a Antares Vision Estados Unidos e a Antares Vision Brasil hoje para atender a demanda do mercado local. Durante o processo que nós falamos, gostamos de usar como referência, porque atualmente a Antares Vision tem um número importante para falar, que nós gerenciamos praticamente 5 bilhões de unidades de medicamentos e integramos e notificamos os Ministérios da Saúde relacionados a essas 5 bilhões de unidades, tanto para caixas de embarque ou serialização. Isso significa que durante esse período foi realmente um período que as empresas tiveram que se adequar a lidar com esse dado e começaram a entender a importância de manter essa informação armazenada de forma a garantir a integridade dos dados, para que não crie nenhum problema na parte de segurança com todas as informações. Então, esse também foi um período de aprendizado da indústria farmacêutica, desde 97, 98, quando foram as primeiras implantações dos nossos sistemas, ou dos sistemas de outros fornecedores, na Turquia também, onde foi o primeiro país que acabou utilizando um regulamento vinculado à rastreabilidade de produtos. Atualmente, a Antares Vision, especialmente falando de plantas da Turquia, tem cerca de 370 linhas de produção, onde, no total, lidando com agregação no processo, nós temos em torno de 150
processos de agregação. Existem outras linhas no mundo onde a legislação exige somente a serialização. Exemplo da França, onde não é necessário fazer a parte da agregação. Mas, basicamente, esses números que eu passei para vocês de 5 bilhões que são notificados estão vinculados à parte produtiva da Turquia. Bom, vamos lá. Como a Ana já comentou do processo produtivo, nós temos um princípio de funcionabilidade do sistema, que seria o cartucho único, a caixa de embarque e o pallet. Obrigatoriamente, na nossa legislação, não é necessário estar tratando do pallet como um produto serializado, porém a caixa de embarque é necessário de qualquer maneira. A parte do pallet, ela favorece a facilidade do processo de distribuição, de maneira com que você tenha a identificação de todas as caixas de embarque que estão aqui dentro com uma simples leitura de um pallet. De modo com que, usualmente, ou agora, todos os clientes não recebem, ou as suas distribuidoras, não recebem um produto e têm que fazer a leitura de tudo. Então, significa que, se eles não tiverem a serialização no pallet, eles vão ter que ler caixa por caixa. Isso será um processo operacional maior. Então, para vincular isso e para deixar de forma bem clara, o pallet ele não é obrigado, porém, ele gera uma necessidade operacional, de modo com que não reduza também o impacto na parte de distribuição, não somente na parte produtiva do processo. Nós acreditamos que o cartucho único normalmente é gerado através de um envio de uma ordem atribuída pelo SAP ou por IBM, enfim, qualquer ERP hoje existente dentro da indústria farmacêutica. Ele é verificado quando uma câmera verifica cada um desses códigos, embalado positivamente quando a câmera verifica todos os conteúdos internos, ou uma câmera ou um scanner manual, a gente vai poder ver mais à frente cada um dos processos, e paletizado, obviamente, quando todas as caixas estão num pallet, e assim é gerado a etiqueta. Alguns processos é importante entender, porque isso é dentro da cadeia da indústria, ou melhor, da área produtiva, inclusive na área de distribuição, nós podemos ter retiradas de amostra de controle de qualidade ou até itens rejeitados oriundos da parte de produção, ou mesmo porque foram danificados na área de distribuição. Então, tem que lidar com esse dado de maneira segura também. Essa é uma possível estrutura de como o mercado farmacêutico lida com a implantação disso nas suas linhas produtivas. Então, aqui vocês podem entender que nós temos um sistema gerencial da planta, um repositório, que é o local onde vocês vão armazenar os dados, que podem ter acesso a buscar essa informação, ou mesmo trabalhar ela internamente. Tem a cadeia de suprimentos externos, que é o local onde vocês vão mandar para a distribuidora, enfim, vão mandar para todos os processos que são necessários. E tem a agência reguladora, que no caso do Brasil, esse é um desenho criado para a Turquia, de modo com que a gente notifica a agência reguladora vinculada. Provavelmente para o Brasil, esse desenho da agência reguladora irá estar armazenado num banco de dados compartilhados entre as indústrias. Posteriormente, nós temos um software que é necessário gerenciar cada uma das linhas de produção, que trata-se do software que também pega o processo produtivo da área da formação da informação do produto, que vem, obviamente, do ERP, e alimentam as linhas de produção através de um software que gerencia cada um dos devices da linha de produção. Device que a gente chama é as câmeras, a gente vai poder ver um desenho mais à frente, que são os componentes, impressoras, câmeras, que são componentes, scanners manuais para retiradas de amostra, enfim, todo esse tipo de atividade. Essa é um possível desenho de como isso trabalharia dentro da indústria farmacêutica. Eu vou tentar me atentar a alguns detalhes aqui para trabalhando exatamente no impacto que isso pode acontecer para você. Aqui nós temos o software de gerenciamento da planta e aqui nós temos o banco de dados onde são geradas as informações do que vai ser necessário ser produzido. Aqui vocês podem ver que esse software normalmente manda as informações. Hoje, como é gerado? Normalmente ele cria as informações como
lote, fabricação, validade, quantidade de produtos, e alimenta automaticamente a linha de produção, porque você não tem que ter nenhum gerenciamento dos cereais, que são os cereais de do conteúdo único de cada um dos cartuchos, porque cada um vai ser um cereal durante o processo. Então, nós acreditamos que esses cereais têm que ser gerados através de um banco de dados. Eles podem ser compartilhados, depende da política interna da empresa, enfim, é só uma questão de como que a gente está desenhando realmente. E esses dados dentro da linha de produção, obrigatoriamente, se essa planta pede por 10 mil unidades, nós vamos gerar 10 mil códigos, ou talvez mais, dependendo da eficiência da linha, e automaticamente transferimos para a linha para que ela comece a produzir cada um dos produtos. Então, aqui nesse primeiro processo, nós vemos uma impressora fazendo a atividade da impressão do IUM do cereal, e nós vemos uma câmera fazendo a verificação. Por que que a câmera faz a verificação? Como a Ana comentou conosco, é necessário que existam padrões para esse código, especialmente para que ele possa ser lido depois na cadeia, ou na distribuidora, ou especialmente na farmácia, senão a gente não consegue garantir que isso realmente vai acontecer ou não. Dessa forma, normalmente nós criamos essa informação através de um banco de dados temporário. E por quê? Obviamente, as nossas conexões de Ethernet, ou da maneira como é feita a conexão durante o processo produtivo, é muito boa. Porém, você eventualmente tem algumas quebras de conexão, e isso acontece frequentemente durante o processo produtivo. Nós acreditamos que, se você baixar as informações geradas durante a ordem de produção e baixar todos os cereais para a linha de produção, é possível finalizar um lote caso haja uma quebra de comunicação entre a linha produtiva e o site. Isso é muito importante para manter o sistema operacional durante o seu processo produtivo. Nós acreditamos que esse é o grande impacto. Caso quebre isso, você pare de produzir, isso pode ser um problema drástico realmente durante a sua produção, porque você não sabe quanto tempo você vai levar para restabelecer essa conexão. De modo com que, nós temos então aqui a formação do código bidimensional, e a partir daqui ele vai começar a alimentar todas as impressoras, todas as câmeras de inspeção de caixa de embarque, todas as impressoras de rótulo de caixa de embarque, que isso pode ser feito manualmente, pode ser feito automaticamente, a gente vai poder ver mais à frente de como isso é instalado, e também a parte da agregação do pallet, caso seja a escolha do cliente trabalhar dessa forma. Normalmente, os clientes optam financeiramente por várias maneiras de fazer esse tipo de introdução na planta da indústria farmacêutica. Existem alguns impactos para a área produtiva, que a gente vai poder ver também mais à frente, mas um deles é a boa qualidade do transporte, para que esse código possa ser realmente bem impresso. Então, a gente vai poder ver à frente alguns motivos do como isso é realizado. Basicamente, na linha de produção, nós temos vários tipos de tecnologia de serialização do cartucho. Então, aqui vocês podem ver que é uma máquina trabalhando com uma impressora inkjet, de modo que um cartucho sai sem nenhuma informação, e posteriormente você tem o código Data Matrix formado através de todas as informações, com o seu GTIN, com o seu serial, com o número do Ministério da Saúde, enfim, com todas as atividades. É importante se concentrar em algumas informações, que a impressora, a escolha da impressora tem que ser dimensionada de acordo com a velocidade da linha, ou seja, hoje a gente está sugerindo aqui nesse slide uma impressora inkjet, porém pode ser uma impressora laser, que é muito conhecida pelo mercado. O que precisa ser julgado é qual é a velocidade que essa impressora laser consegue atender, ou qual é a velocidade que ela não consegue, ou qual é a velocidade que a impressora de jato de tinta consegue atender ou não. Nesse caso, essa qualidade de impressão com esse tipo de tecnologia atende até 400 cartuchos por minuto, uma única cabeça. Ou seja, gera-se pouco impacto de velocidade na linha. Ela não vem a ser um limitante do impacto que você pode ter durante o seu processo. Posteriormente disso, você tem uma IHM. Usualmente, essa IHM é para o operador poder fazer todas as atividades vinculadas a
coordenação das informações, visualizar o que está acontecendo durante o período da linha e também, obviamente, abaixar a ordem de produção que está liberada no site. Posteriormente, você tem as câmeras, que podem ser de diversos fabricantes ou de diversas marcas, que fazem a leitura. Uma das preocupações importantes dessa câmera é que ela seja capaz de fazer a avaliação online da qualidade de impressão. Existem câmeras que são possíveis de ser feitas, de fazer essa atividade. Existem câmeras que não conseguem fazer essa atividade. Mas seria ruim você não ter esse tipo de avaliação durante o processo produtivo. Posteriormente, você tem um hand scanner, que é um scanner manual, onde esse hand scanner faz a reconciliação, retirada de amostras, retirada de produtos que podem estar oriundos do defeito, de repente não tem a aba aberta, alguma coisa vinculada a isso. Naquela máquina que nós vimos agora, anteriormente, é possível ser feita a serialização do cartucho, porque ela tem uma perfeita estabilidade durante o processo, ou seja, os códigos são bem produzidos, eles têm uma qualidade. A câmera provavelmente aprova a grande maioria deles. Esse tipo de máquina é uma máquina onde, se sua máquina não garante que ela tem uma perfeita estabilidade, ela consegue manter isso colocado. Isso não é, embora esteja vendo Antares Vision, isso é comum para todos os fornecedores de máquina, eles têm uma solução vinculada como essa hoje. De maneira com que nós podemos estabilizar o cartucho, fazer a impressão e automaticamente fazer a rejeição caso tenha algum problema. Qual é o impacto dessa máquina e o impacto da outra máquina pensando na área produtiva? A grande preocupação do mercado e dos clientes com o qual nós lidamos, não somente provavelmente a Antares Vision, mas outros fornecedores, é do tempo de parada de máquina durante o período de instalação disso. Qual é o benefício desse tipo de máquina? Isso é um dado bastante importante, porque existe um estudo já vinculado a esse tipo de atividade. Primeiro lugar, naquela máquina anterior, como nós mostramos para vocês, para que ela mantenha o cartucho estabilizado, para que a impressão seja feita corretamente, é necessário ter uma manutenção preventiva bastante intensa nesse tipo de máquina, de modo com que, eventualmente, o custo que você vai ter para manter isso estável é bastante alto. E você tem um período de instalação naquele tipo de máquina que, se quiserem anotar, que é mais ou menos em média de 8 a 10 dias que vocês vão lidar com o período de instalação e porque vai ser necessário validar completamente a máquina. Nesse outro tipo de processo, você tem um módulo onde é necessário somente validar ou instalar todo o produto num prazo normalmente de 3, 4, 5 dias, dependendo dos critérios de avaliação de validação que você tenha. Obviamente, para outra máquina, se o critério de avaliação for grande de validação, não vai ser 10 dias, pode se considerar 15 dias, provavelmente. Então, de modo que não vai ajudar de maneira nenhuma o processo. Desculpa. Agora nós podemos analisar outras situações. O pessoal pode comentar conosco, não existe espaço na linha para colocar uma máquina como essa, as linhas de produção têm espaço reduzido, algo nesse sentido. Vários fabricantes utilizam a possibilidade de remover a balança integrada que já existe na grande maioria das linhas de produção e poder oferecer um sistema com uma balança integrada. Usualmente, esse tipo de solução ocupa o mesmo espaço da balança hoje existente na linha. É óbvio que depende de um valor alto, maior de investimento no primeiro momento, mas resolve um problema de falta de espaço, caso seja a questão de cada um dos clientes. Então, aqui nós também podemos ver a impressora, o detalhe da balança, e exatamente colocado quando não existe um espaço físico específico. Normalmente, esse tipo de máquina leva 3 dias de instalação, mais o período de validação que cada um dos clientes tem o seu critério, eventualmente um IQOQ, ou às vezes um FDS, SDS, dependendo de qual é a política interna da empresa. Aqui nós podemos ver um exemplo de uma máquina trabalhando numa linha manual. Essa máquina, ela exatamente faz o mesmo processo. Então, vocês podem ver que o operador está colocando manualmente cada um dos cartuchos. Na entrada está sem o código e na saída está com o código. Então, aqui vocês conseguem ver de que maneira que é lidado isso durante um processo produtivo. Essa é uma planta na Turquia,
onde eles fazem essa atividade para produtos que recebem importados de outro país que não vem com serialização. Eu não sei como a gente vai lidar isso aqui no Brasil, mas aparentemente não. De maneira com que pode ser que não sirva para isso, mas pode figurar uma forma manual de fazer um processo produtivo. O que a gente consegue garantir aqui, ou qualquer fornecedor, é que o produto esteja completamente estabilizado e que tenha uma boa impressão. Durante o processo de máquinas, a gente encontra outros tipos de impacto. Eventualmente, para todos esses tipos de máquina, são feitos serialização nas abas do cartucho, na parte lateral. Existem alguns outros tipos de máquina onde não é possível ser feita a serialização na aba. Então, automaticamente, vai ser feito na parte superior do cartucho. Para isso, é necessário que tenham máquinas onde não tenham aquela esteira que fique superior, pressionando o cartucho, senão você não tem o local para fazer o tipo de impressão. Essa é a parte de serialização do processo. Esse é um exemplo de uma linha instalada, onde vai ser possível fazer a leitura dos códigos. Então, aqui a gente pode analisar a qualidade do código, você pode ver que ele está fazendo a avaliação online, e aqui está a string que o pessoal da GS1 comentou. Então, ele faz a leitura da string e também faz a verificação da qualidade online do código. Vocês podem ver que ele está dando B, 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 e ele dá aprovado. Se ele for menor que C, normalmente nessa indústria, ele é rejeitado. Ela optou por C. Tem indústrias que optam por B. Indústrias que optam por níveis de qualidade. Depende de qual é a política interna da empresa relacionada a isso. Outra parte do processo é realmente a agregação. Essa parte do processo é um pouco mais impactante para as indústrias, porque usualmente eles têm processos manuais para colocar os produtos dentro da caixa de embarque, ou case packers, ou de maneira que vai ter que ser necessário fazer essa leitura, ou antes do cartucho entrar na máquina, ou antes do cartucho entrar dentro da caixa de embarque, ou posteriormente do que o cartucho entrou na caixa de embarque. A maneira mais segura, certamente que todos aqui que trabalham com essa parte, na área da indústria farmacêutica, gostaria de fazer esse tipo de leitura, onde depende somente de um sistema de visão apto a poder fazer toda a leitura da caixa de embarque. O que ele pode entender é que durante esse processo, eventualmente, ele pode não ler corretamente cada um desses códigos, então ele tem um scanner manual que faz a atividade de poder retirada desse código e inserção de um novo código para que seja bem lido. E automaticamente é possível fazer uma leitura completa dessa caixa. Existem vários conceitos para isso daí. Uma delas é essa de leitura em caixa de embarque, de forma com que a gente consegue ver um sistema instalado dentro de uma case packer que é possível ser feito a leitura de todos os códigos. Existem outros princípios que estão vinculados à parte de produção da máquina, onde a gente monta as informações. Nesse caso, é um bundle que é utilizado muito na Europa e não tanto aqui no Brasil, porém tem indústrias aqui que utilizam bastante, de modo com que a gente faz a reconstrução. Quando não tem jeito de instalar, é obrigatório fazer uma automação, esse é um impacto grande, ou simplesmente fazer uma instalação dentro de uma case packer, dependendo do modelo dela, de modo que gere pouco impacto para o processo produtivo. O importante frisar é que esse tipo de câmera instalado na linha de produção não pode gerar nenhum retardo, não pode atrasar o seu processo produtivo, ou seja, demorar para com que feche mais a sua caixa, senão isso vai impactar automaticamente com a eficiência da linha, com o OE da linha. Aqui a gente pode ver o que acontece, e um dos benefícios que acontece durante esse processo é exatamente esse. Hoje, normalmente, você não tem esse tipo de inspeção, o cliente não tem esse tipo, de modo com que a formação da caixa de embarque não foi feita corretamente. Isso não pode estar condicionado ao track and trace, à rastreabilidade. Isso está condicionado a uma ineficiência realmente da máquina, no caso. Existe um outro conceito, que é uma contagem de quantos produtos estão passando na frente de uma câmera antes de entrar dentro de uma caixa de embarque. Porém, no caso, se acontecer isso, você perde a informação de aonde está o código dentro da caixa de embarque. Isso pode gerar para você, no caso de um retrabalho mais à frente, bastante retrabalho. De maneira que você vai ter que ler código por código para identificar qual é ou qual não é o código que está com problema ou não. Esse é um processo onde nós estamos vendo, de maneira operacional, um operador colocando um sistema na frente de
da caixa de embarque tem um sistema de câmera, onde ele é apto a fazer a leitura e a geração da etiqueta. Ó, vocês podem ver que a etiqueta está sendo gerada aqui, e essa segunda moça está fazendo a aplicação da etiqueta em cada um dos processos. Novamente, os cartuchos estão vindo da linha, é posicionado na frente da câmera, a câmera faz a leitura, então cada um desses pretinhos é um código Data Matrix, e essa operadora aplica a etiqueta. Essa é uma linha rápida, o pessoal está trabalhando bem, acho que filmaram, eles estão trabalhando efetivamente de maneira legal, estava para sair bonito no vídeo. Mas existem outras formas de ser feito esse tipo de leitura. Nesse caso, esse conceito, nós fazemos fora da caixa de embarque e, posteriormente, colocamos dentro da caixa de embarque. O grande problema é, se cair um cartucho desse para fora e não for inserido, você perde a possibilidade de encontrar onde está ele dentro do processo. Você sugere que ele já esteja dentro da caixa e, na verdade, ele não está. De modo com que pode se tornar um processo crítico para você, que você está mandando menos unidades ou unidades erradas dentro de um vínculo de uma etiqueta de caixa de embarque. E, posteriormente, uma das outras soluções, é um pouco trabalhosa, esse foi quando deu um erro no Last Code Reader, que é aquele outro conceito que faz a contagem. Então, aqui a gente está vendo um operador fazendo a agregação manual de uma caixa de embarque. Vocês podem ver que o período que ele leva é um período longo para fazer, dependendo da quantidade de produtos que tenha dentro da linha, pode ser um pouco drástico, mas ele traz um benefício, dependendo de qual é o tamanho da empresa e qual é a velocidade da linha, um baixo custo de implementação, porque não requer nenhuma câmera de alta resolução para fazer essa atividade. Um dos outros processos importantes que eu comentei antes, que a gente não é obrigado a fazer vinculado à RDC, porém vai ajudar durante o processo produtivo para não ter nenhum problema de demora de envio do material e recebimento no warehouse, é a formação de um pallet. Então, nesse caso, você vê o operador fazendo a leitura manual de cada um deles, depois a gente vai poder ver um sistema automático mais à frente, de forma com que ele vai fazer a leitura de cada um dos pallets e, posteriormente, quando for completa a quantidade de caixas de embarque, é gerada a sua etiqueta para ser aplicada no pallet. Essa é a linha completa daquela que nós mostramos para vocês. Então, aqui a gente vai poder ver o workflow completo de como que é o processo. Então, aqui a gente está vendo a operadora colocando os cartuchos sem o código, uma rejeição caso tenha algum problema. Posteriormente, durante todo momento, a gente consegue ver os status do código, a quantidade de produtos que já passaram, especialmente para entender qual é a necessidade. Depois nós aplicamos dentro de uma caixa de embarque. Novamente, elas estão sendo filmadas, acho que o trabalho está bem intenso. E posicionada de novo na frente da câmera, de maneira com que a outra operadora faz a aplicação da etiqueta. Significa o quê? Esse produto não está sendo gerado pallet, porém você tem um vínculo do produto inicial, que seria a caixa secundária, com o produto terciário, que seria a caixa de embarque. Isso daí já cobre as necessidades do mercado local para a RDC, de alguma maneira. Essa é a linha de alta performance, onde é possível, novamente, nós vermos o código sendo lido. Aqui, a continuação do vídeo seria a Case Packer, onde a gente pôde ver o sistema ser colocado, mas o que eu quero mostrar para vocês no final é a parte da paletização. A parte da paletização pode ser robotizada, de modo com que, se vocês já têm processos de paletizadoras dentro da empresa, é necessário fazer uma integração do processo. Isso não geraria nenhum atraso no seu processo produtivo e manteria as mesmas características que vocês têm na linha de produção atualmente. Esses são, a gente acredita no ponto de vista da Antares Vision, que esses são os cenários, possíveis cenários do mercado para a introdução de um sistema de rastreabilidade. Então, aqui nós vimos uma solução para um nível software, onde é possível gerenciar cada uma das linhas. Vocês viram uma solução de software para a linha de produção, que gerencia cada um desses componentes que eu mostrei agora. E vocês viram também a solução dos componentes em si, de que maneira que cada um desses componentes deve trabalhar, quais são os impactos que cada um dos códigos tem que sofrer, ou seja, não ter uma vibração na linha para que tenha uma impressão de boa qualidade, não ocorrer
falta de lógica no sistema, senão você vai perder a informação do código Data Matrix, o tempo de implantação de cada um desses processos, e essa é o processo de paletização que vocês podem ver automático. Basicamente é isso. Essa parte é a área de distribuição, que essa é a parte onde normalmente o pessoal fica de cabelo em pé. Como é que eu estou de tempo? Estourei muito? Ok. Ok. Essa é a parte onde normalmente o pessoal fica um pouco mais preocupado, que aqui nós vamos ver atividades de geração de caixas com diferentes jetins, ou caixas onde é possível colocar diferentes produtos ou diferentes prazos de validade, enfim, de acordo com a necessidade de cada um dos processos. Esse é um sistema de câmera, onde ele consegue fazer a leitura, você vê, 6 códigos, e ele vai automaticamente gerar a etiqueta. Então, aqui é um picking, onde ele está gerando para 6 códigos, ele poderia fazer mais código, mas é só uma maneira instrutiva de como mostrar isso sendo realizado. E quando ele faz a leitura dessa etiqueta que foi gerada com o SSCC da GS1, ele automaticamente consegue identificar todos os produtos que estão no conteúdo interno. Então, essa é uma atividade de warehouse da leitura do processo. Ele vai fazer a identificação agora, e vocês podem ver que ele vai conter, são as 6 unidades que ele havia empacotado. É possível ser feito também, não só para cartuchos únicos, mas para caixas de embarque ou pallets, através de um scanner manual, que, como vocês viram no vídeo anterior, é um pouco mais impactante, porém é uma atividade corriqueira já do mercado, utilizar scanners para fazer leituras de caixa de embarque. Esse é um scanner manual, onde nós vamos gerar também, para essa quantidade de 6 unidades, uma etiqueta. Posteriormente, nós vamos mostrar como fazer essa atividade com o sistema de um scanner mobile, que é muito conhecido na área de distribuição. Então, esse scanner mobile, ele também tem a capacidade de possuir um software interno, onde é possível gerenciar todos os seriais na parte de produção, da parte de distribuição, tanto para cartuchos únicos, quanto para caixas de embarque, quanto para pallet. Aqui ele fez a leitura, ele consegue conferir os 6 códigos também que estão na parte interna disso daí. Então, aqui a gente pode ver, isso deve ser muito comum para o pessoal da área de distribuição, ele consegue fazer toda a leitura do processo, pode ser para código Data Matrix ou para linear, e você consegue fazer a leitura de cada um dos códigos. Essa é uma solução normalmente instalada na área de warehouse. Muito obrigado. Desculpe.